Muito bem, a gente já começa aqui, a gente já cumprimentou o Sérgio aí na primeira intervenção, para quem está chegando agora no Balanço Geral. E agora, antes do Sérgio começar a comentar, nós vamos dar uma olhadinha na matéria. Porque a Chapecoense está na final do Catarinão 2025, venceu o Joinville por 2-1 e o árbitro e dele botar tempo e aquilo me dando uma agonia, Serginho. Lá uma vizinha da minha avó dizia assim, foi me dando uma frição. Frição. Mas bota frição nisso, né? E quando deu o apito final, rapaz, vaga garantida. Vamos para a reportagem aí. Um jogo que teve de tudo. Teve Fiorino que virou arquibancada. Teve colorados e gremistas que se uniram para assistir o Verdão. E torcedores no barranco para relembrar a Coreia do Índio Condá. Teve uma fina garoa que há muito tempo não se via e teve o otimismo da torcida. Minhas contas 2-0, normal 2-0. A expectativa boa. Nós vamos ganhar. Quanto vai ser o placar? 2-0. Eu espero a vitória, né? Acredito que o Chape tem um time melhor aí que o Joinville e acredito aí num 2-0. Mas eu vou na mesma linha, né? Uns 2-0. E por falar em otimismo, foi ele, dentro e fora de campo, que fez a Chapecoense marcar o primeiro. Numa linda jogada pela direita, Mailton cruzou para a cabeça de Mário Sérgio, que não desperdiçou e abriu o placar. Chapecoense 1-0. O gol serviu como uma injeção de ânimo para o Verdão, que começou o jogo atacando forte. O Jack até tentava, mas não conseguia avançar sobre a defesa do Verdão, que seguiu assim até os 25 minutos da primeira etapa, quando começou a reduzir o ritmo de jogo, dando inclusive algumas chances para o Joinville encostar. Mas o placar do primeiro tempo terminou em 1-0 para o time do Oeste. Para a segunda etapa, Gilmar Dalpozo deixou o time igual. O Jack voltou com uma alteração e focado em buscar o empate. Uma das chances foi nessa cobrança de escanteio, onde de cabeça quase o Jack deixou tudo igual. As investidas do Joinville fizeram a Chape se despertar. Nessa jogada, Mailton chutou para o gol. O goleiro do Jack soltou e Mário Sérgio não desperdiçou, marcando o segundo e ampliando o placar. Chape 2-0. Mas por longos minutos, o árbitro da partida pediu tempo para analisar o lance. E a torcida, no mesmo ritmo dos jogadores, pedia a validação da jogada. Até que depois de muito analisar, Júlio César Kläger confirmou o segundo gol para o Verdão. Numa completa distração da Chape, Marcinho aproveitou e chutou em gol. João Paulo não conseguiu segurar e o time da Cidade dos Príncipes descontou 2-1. Ao ver o Jack lutando pelo empate, a Chapecoense só tinha duas opções: tentar atacar quando desce e administrar o placar favorável. E foi isso que fez até o apito final. Não precisa nem dizer que a torcida da Chapecoense está feliz com essa classificação. Afinal, 2-1 serviu para lavar a alma do torcedor. Os jogadores ainda estão lá no campo comemorando. E assim, olha, o pessoal agora está focado no primeiro jogo dessa grande final. Aqui no Josué Anoni, no segundo jogo decisivo em Floripa. Por isso, agora o torcedor mais do que nunca tem esse papel de continuar levando o time para frente. Além da gente resgatar a identidade da Chapecoense, que esse é o grande desafio enquanto técnico, a gente está resgatando aquela palavra que a gente falava lá em 2012, 13, 14, a família Chapecoense. Então, tô muito feliz por esse momento, agradecer a torcida que nos ajudou e muito obrigado, Xanxerê, né? Eu estou usando essa camisa aqui. É uma história muito bonita da Chapecoense aqui, invicta, né? Eu acho que é 8 vitórias e 3 empates, passando mais de 80%. É um fluido, uma energia positiva desse município, que abriu mais uma vez as portas para nós. Então, um agradecimento especial também para a cidade de Xanxerê. Tá aí a história, então, desse jogo semifinal. Tem aquele ditado que se diz que jogo de semifinal e final não se joga, se ganha.
porque o resultado é sempre o mais importante. Então foi um jogo emocionante, um jogo digno de semifinal. Chapecoense, a gente viu muito bem na matéria do Diego Antunes que a Chapecoense começou melhor, fez 1-0 logo cedo. Aí depois disso, nós estamos vendo, isso aí não tinha ainda 2 minutos de jogo, o Dentinho já deu a primeira conclusão, e aí Eduardo Doma fez o lançamento numa cobrança de falta para o Mailton. Mailton é o rei das assistências na Chapecoense, colocou na medida para o Mário Sérgio fazer 1-0. Quinto gol dele no Campeonato Catarinense. 1-0 com 2 minutos era tudo que a Chapecoense precisava para ter tranquilidade para a sequência do jogo. Só que com 1-0 esquentou o jogo, porque o Joinville tinha que reagir. Em alguns momentos o Joinville reagiu, impôs dificuldades, umas bolas levantadas para dentro da área, cobranças de escanteios, até mesmo cobranças de laterais, mas a Chapecoense soube se defender bem. É isso que eu estou falando, vários cruzamentos para dentro da área, foi a tática do Joinville para tentar empatar, não conseguiu porque a Chapecoense se defendeu bem. Então, em alguns momentos do jogo, se faltou um pouco mais da parte técnica, tática, sobrou garra, sobrou raça, sobrou vontade, como tem que ser numa semifinal. E aí o Mailton, mais uma vez, arriscando, o goleiro soltou, e aí o Mário Sérgio, com oportunismo, fez o seu gol. 6º gol, e nesse momento o Mário Sérgio é o artilheiro isolado do Campeonato Catarinense com 6 gols. Aí foi no drama, porque demorou bastante, e a sorte que tinha VAR, porque se não tem VAR, valeria a decisão do auxiliar, anularia um gol legítimo. Mário Sérgio estava na mesma linha, era Hebe Roberto Lopes que estava no VAR, e acabou validando então 2-0. A gente pensou assim, bom, agora está pelada a coruja, 2-0, vamos esperar o jogo terminar e a Chapecoense vai ganhar. Só que aí veio esse gol do Joinville, marcado pelo Marcinho. Driblou o Bruno Leonardo, chutou rasteirinho no canto do João Paulo, para mim uma bola defensável. Depois o João Paulo fez defesas importantes também na hora da pressão do Joinville, e aí o Joinville voltou para o jogo, e aí virou drama. O Gilmar Dalpozo fez todas as alterações que podia para segurar o resultado, e conseguiu segurar o resultado para dar alegria para o torcedor que estava lá no Josué Anoni. Aqui em Chapecó muita festa, em todos os lugares onde Chapecoense tem torcedores, muita comemoração, porque o torcedor estava precisando de um momento de alegria. Depois dos últimos anos que foram difíceis, com o futebol da Chapecoense não dando alegria para os torcedores, ontem houve o reencontro do time com a torcida. O time fez a sua parte dentro de campo e a torcida comemorou e deu um espetáculo nas arquibancadas do Josué Anoni. Então a gente tem que parabenizar a diretoria pelo trabalho que foi feito. Eu, particularmente, sempre reconheci o trabalho da austeridade financeira, da questão administrativa da Chapecoense, só que foi um dos que cobrei um melhor futebol para o torcedor. E não que a Chapecoense está fazendo um grande campeonato catarinense tecnicamente, mas o time está crescendo gradativamente e no momento certo. Então a diretoria também, com a sua austeridade financeira, para manter as contas em dia, a questão administrativa, talvez em alguns momentos poderia ter investido mais no futebol, mas teve essa responsabilidade administrativa e financeira. Mas esse ano montou o time que começou jogando pouco e foi melhorando gradativamente durante os jogos, por conta do trabalho da comissão técnica do Gilmar Dalpozo, do departamento de futebol, que tem como grande líder o Maringá, um cara que tem muita história na Chapecoense, assim como tem o Gilmar Dalpozo, assim como tem o Rafael Lima, o Celso Rodrigues, os integrantes da comissão técnica e os jogadores que se doaram dentro de campo. Repito, se faltou um melhor futebol em alguns momentos, mas vontade, como ontem, por exemplo, não faltou. E isso levou a Chapecoense para uma final de campeonato catarinense. A última foi em 2021, quando a Chapecoense perdeu para o Avaí, inclusive, aqui na Arena Condá. Isso não pode ser esquecido. Então vamos para a decisão agora, e com vaga garantida para a Copa do Brasil do ano que vem. Vamos para a decisão. Primeiro jogo vai ser sábado e a Chapecoense quer jogar em Xanxerê. Ontem mesmo, o Jaime Bordion, vice-presidente da Chapecoense, já disse que vão contratar arquibancadas móveis para completar a capacidade exigida, que é de 5.000 pessoas sentadas. E aí a Chapecoense quer, e o Gilmar Dalpozo foi muito enfático em dizer que a Chapecoense quer e vai jogar a primeira partida no Josué Anoni. Porém, já tem uma pressão fora do comum em Florianópolis, na capital, para que não seja em Xanxerê. Então a Chapecoense tem que bater pé, tem que exigir que se cumpra o regulamento,
colocou 5 mil pessoas sentadas, é no Josué Anoni o primeiro jogo da final. O segundo daí é lá na ressacada em Florianópolis, sendo que o Avaí joga por 2 resultados iguais. 2 empates, o Avaí é campeão. É o regulamento, tem que aceitar. Eu particularmente discordo. Mas o que a Chapecoense não pode abrir mão é de jogar no Josué Anoni, porque ontem a gente viu a força da torcida fazendo a diferença com o time se entregando dentro de campo. Então, a federação vai confirmar, mas a Chapecoense tem que bater pé e não pode abrir mão de jogar, conforme diz o regulamento, a primeira partida da final lá em Xanxerê será no sábado, com horário a definir, mas parabéns, diretoria, comissão técnica, jogadores, parabéns aos funcionários da Chapecoense e à torcida da Chapecoense, que finalmente tivemos uma tarde de domingo para comemorar com a classificação para a final do Campeonato Estadual. Vamos em frente. A missão ainda não está concluída, a missão não está cumprida. Quem chegou até aqui não custa dar um passinho a mais, eu estou falando sim do título estadual. Das últimas 10 edições do Campeonato Catarinense, a Chapecoense chega na 7ª final. Então, respeitem o Verdão, pela história que o Verdão tem, e é isso que a gente tem que fazer, se impor. Primeiro jogo em Xanxerê e não tem conversa. Sérgio, ouvindo a tua transmissão, o trabalho da tua equipe ontem, quando estava naquela agonia, eu falei em casa, se passar do Joinville é campeão. Eu acredito, cara. Sim. Eu acredito. Não, e isso aí é o pensamento. Esse aí é o pensamento. O Avaí tem um grande investimento, só que o Avaí, por exemplo, gente, o Avaí passou pelo Santa Catarina no sábado do Rio Grande do Sul e empatou em 1-1. E eu lá torcendo para o Santa Catarina, aí está empatado a cobrança de pênaltis, o goleiro do Santa Catarina, o Marcão, vai lá e defende, aí era o jogador do Santa Catarina fazer o gol e ganhava o jogo, sim, ia para a decisão e para a Copa do Brasil. Pois o abençoadinho foi lá e atrasou a bola para o Igor Bom, na sequência o Avaí bateu e saiu vencedor por 8-7. Mas o Avaí não jogou bem em vários jogos do Campeonato Catarinense. Aqui em Xanxerê, no jogo da primeira fase, Chapecoense foi melhor do que o Avaí. Então tem que respeitar. Eles têm tradição, eles têm força, é da capital, mas futebol tem que ser decidido dentro de campo e de acordo com o regulamento. Por isso que Chapecoense não pode abrir mão de jogar a primeira partida em Xanxerê.